Olá, seja bem-vindo. Espero que estejam me ouvindo bem. E eu vou começar aqui dizendo para você que você fará descobertas importantes hoje que poderão eliminar alguns equívocos de entendimento e com isso pode aliviar alguns fardos da vida, né? E também vou te mostrar quanto é vantajoso investir na recuperação ou manutenção do bom sono para o desenvolvimento total e o crescimento constante que nós queremos tanto e porque isso é um curso natural da vida também. Então, vale a pena ficar até o final e ter a informação completa. O tema de hoje é sono reparador. Desvende os segredos do sono produtivo. E vamos ver também que tudo se resolve por si só. E saber que o sono é uma poderosa arma natural de combate aos problemas de toda a ordem. E, consequentemente, com isso podemos fluir com os desafios sem qualquer esforço. Bom, eu sou Terezinha Nhoato e sempre é uma grande alegria estar em contato com pessoas interessadas no seu próprio bem-estar, né? Como é o caso de vocês hoje aqui nesta sala. No passado, não muito distante, o público interessado nesse tema era muito restrito. Acho que a causa desse aumento de interesse é o crescimento dos problemas de toda a ordem que a gente vê aí na sociedade e na vida das pessoas, né? E cada vez mais as pessoas então estão buscando complementar e até repaginar informações a respeito de uma vida melhor, que efetivamente tem sua base no bom sono. Eu vou compartilhar aqui com vocês alguns segredos para essa vida saudável e econômica que a gente tanto almeja. E isso eu descobri há 25 anos e desde então eu só tem me trazido ótimos resultados. Então eu vou contar para você o lucro que eu tive nesse tempo todo. E hoje o meu propósito é te dar um norte, uma direção para que você comece a ser mais autossuficiente, ou seja, capaz de buscar as melhores coisas para viver muito bem e melhor por você mesmo. E também que você possa fazer melhores escolhas para a sua saúde, para a saúde da sua família e para a saúde da sociedade como um todo. Eu falo da sociedade porque ainda muito jovem eu descobri que ela pode ser equiparada a uma imensa floresta. E essa descoberta me deixou muito desconfortável, o que foi ótimo. Vejam só, ao considerarmos uma floresta verde, pensamos num número grande de árvores individuais verdes, certo? Ao considerarmos um mundo saudável e em paz, estamos considerando um mundo de indivíduos saudáveis e pacíficos. Faz sentido, né? E dessa forma, sendo o indivíduo a unidade básica da sociedade, podemos dizer que indivíduos com saúde criam famílias saudáveis. Famílias saudáveis, por sua vez, criam nações saudáveis e pacíficas. E estas, em paz, criam espontaneamente um mundo pacífico. E qual foi esse desconforto que eu senti quando eu descobri isso? Saber se eu seria uma árvore verde ou seca. Isso tornou-se o X da questão para mim. E vamos esclarecer um pouco melhor isso na sequência desta aula. Bem, agora eu vou falar um pouco sobre a qualidade de vida e que eu tenho tido e com muita saúde e bem-estar. Então acompanhe um pouco da minha história. Desde adolescente eu tive um forte anseio, que era ter uma vida tranquila e sem preocupações. Entrando para a vida adulta e profissional, eu percebi que aquele anseio era imprescindível buscar. Eu era como a maioria das pessoas, né? Tinha um bom emprego, invejável até, e uma vida social bacana. Porém, como executiva, a vida também era altamente atribulada. E a cada dia
eu percebia em mim perdas, principalmente do equilíbrio emocional. Porém, essa tribulação, desde o início da minha carreira, me fez decidir que eu não devia permitir que a minha vida se tornasse um fardo. E logo percebi que naquele ritmo a vida não seria boa de jeito nenhum e provavelmente me tiraria o sono. O que tem acontecido aí com muita gente, né? E talvez você mesmo esteja aqui nessa aula hoje por causa disso. Foi então que parti para uma busca irrefreada por conhecimento para conseguir aquilo que eu pretendia, né? Foi uma caminhada de estudos e pesquisas, sem me preocupar com a quantidade de dinheiro que eu precisaria investir. E te digo uma coisa, não foi pouco, viu? Foi muito caro, até porque minhas buscas não se limitaram ao Brasil. Estive longos períodos na Europa, em países como a Holanda e a Suíça. Caro também porque eu queria algo de altíssima qualidade. Isso eu não dispensava de jeito nenhum. Por isso tive que mergulhar em várias experiências para chegar à conclusão sobre a utilidade e o valor dos cursos que eu comprava, não é? Mas eu tinha uma certeza absoluta dentro de mim. Eu não queria apostar em remediar. Eu queria era prevenir. Afinal, eu estava lidando com a minha própria saúde. O que para mim é uma coisa muito séria. Seríssima, aliás. E assim eu me mantive pesquisando e investindo alto até achar. E achei um conhecimento que pode ser visto bem à frente dos nossos olhos. E eu te digo aqui, é o conhecimento da natureza. E te afirmo que ele é verdadeiro, inteiro, puro, útil. E nessas minhas andanças, a descoberta mais incrível que eu fiz foi que seguir pelo rumo determinado pelas leis naturais não tem erro. Desde então, eu só tive lucros. E é isso que eu quero passar para você hoje. Como conseguir um estado incrível de liberdade, saúde, segurança e a tal felicidade. E é claro que não é possível, numa só aula, abordar todo o material sobre esse tema do sono e de outros assuntos correlatos. Até porque nada existe isoladamente. Então, tem coisas que a gente precisa falar e que não são diretas, mas são indiretas e fazem parte de todo o conteúdo. Mas se hoje eu conseguir passar um breve mapa do caminho simples e fácil para se ter uma vida boa ou melhor, eu já me darei por muito satisfeita. Eu quero, na verdade, que essa aula seja decisiva para você, assim como foi para mim ter o domínio de certos conhecimentos. E eu estou me referindo àqueles que promovem autodesenvolvimento e autoconhecimento espontaneamente. O que eu quero dizer com isso? Sem esforço algum. Eu vou bater muito forte nisso, sem esforço, pode lembrar aí. E eu vou te confessar uma coisa. Eu mesma sempre gostei de agir sem muito esforço. Sempre percebi em mim uma forte tendência em achar a maneira mais simples de fazer as coisas. Sempre procurava por aquilo que exigisse menos trabalho e tempo, porém sem abrir mão dos melhores resultados. Mal sabia eu que estava totalmente de acordo com as leis naturais. E olha, não que eu fosse letárgica, muito pelo contrário. Quem me conhece sabe quão ativa sou até hoje. Então, o que eu quero te dizer é que para viver bem não é preciso se exaurir. E para te dizer isso, eu sempre tive a seguinte postura: agora ou nunca. Sabe por que eu te digo isso? Porque se não é agora, se você deixa para decidir alguma coisa para daqui a pouco, por exemplo, esse tempo poderá ser nunca. Porque a natureza entende que aquilo foi deixado de lado. E ela vai colocando outras situações, outras oportunidades para que você siga o seu rumo.
E por isso mesmo que eu te digo que a decisão que você deveria tomar agora poderá se tornar uma decisão que você nunca tomará. E as decisões que normalmente são tomadas de imediato, elas nos propiciam algum avanço naquilo que queremos. Então, são sempre as de agora que fazem a gente crescer. E lembre-se de uma coisa, amanhã é nunca. Eu diria que até daqui a pouco é nunca, mas amanhã é nunca. Então vamos em frente aqui com a nossa aula de hoje e vamos falar disso daqui. Há uma estatística recente aqui do Instituto do Sono de São Paulo, aliás, uma pesquisa, não uma estatística, que mostra esse quadro assim bem intrigante, né? Diz aí que 2/3 da população brasileira tem algum problema com o sono, dorme-se menos, em torno de 1h30 do que há 20 anos, e o interessante é que as pessoas querem dormir mais. Na verdade, elas não estão nem conseguindo, né? E eu diria que os outros 1/3 talvez não estejam tendo boas noites de sono também. E o pior, nem sabem disso. E eu fiz algumas pesquisas também sobre como estariam as pessoas ao redor do mundo em relação aos distúrbios do sono. E eu descobri que não muda muito desse quadro aqui no Brasil. Os distúrbios vêm crescendo também em todo o planeta, e eu tenho uma informação importante aqui. Vocês devem ter ouvido falar de startups, ou são aqueles projetos feitos em incubadoras, né, que são aqueles locais em que equipes de indivíduos inovadores trabalham em projetos que pretendem ser inovadores. Eles têm dormido muito pouco e as pesquisas mostram que, ao final da construção desses projetos, 3 deles fracassam. Olha o prejuízo aí. Tudo por conta de que eles estão trabalhando demais ou dormindo menos, né? Então, os dados do estudo provam, em parte, o estado de cansaço quase que generalizado na sociedade. Você pode perguntar a qualquer pessoa aí do seu meio, uma grande maioria da população relata estar cansada e até com exaustão. Com isso, o que podemos afirmar? Né? Que, muito embora o desenvolvimento tecnológico esteja constantemente aperfeiçoando a civilização, o homem continua insatisfeito mentalmente, fisicamente e em relação ao seu meio ambiente também. Mas a necessidade desse tempo era que o homem estivesse mais criativo, mais cheio de energia e mais feliz dentro de si mesmo, errando menos, não é? Temos tudo para isso. Então vejamos uma lógica aqui. Se nunca dormimos tão mal e tão pouco, como mostra o estudo, né? E como mostra o resultado do fracasso aí nas incubadoras, é evidente, óbvio, que temos que mudar a estratégia de ação. E qual seria essa estratégia de ação, ou até qual seria a solução? Outra informação importante que tem para dar, que o que tem sido levantado aí nessas incubadoras, é que as ideias têm sido extremamente ruins. E por isso o fracasso, né? Então, aqui está bem claro que não dormir não ajuda em nada, muito pelo contrário. Ajuda sim a fracassar, mas não te impulsiona para o sucesso. Então, qual seria essa estratégia que nós teríamos que ter, né? É aquilo que, para ter uma máxima produtividade. E aqui eu vou te mostrar 3 pilares que culminariam nessa produtividade máxima e então a um sucesso maior. Eu vou só abordar aqui rapidamente, porque eu vou trazer eles daqui a pouco, mas o primeiro pilar seria fazer a parte que lhe cabe. Você já deve ter ouvido falar aí que cada um deve fazer a sua parte. Ninguém pode fazer a sua parte, sabe por quê? Porque ninguém sabe qual é a sua parte, mas podemos saber claramente qual é a parte que nos cabe.
Vamos ver daqui a pouco. O segundo pilar é o descansar, é o descanso. Nós precisamos resgatar essa habilidade natural. E o terceiro pilar é atenção às leis da natureza. E daqui a pouco eu vou mostrar onde é que esses 3 pilares se encaixam, ok? E então agora vamos falar de coisas boas. Olha aqui, eu vou falar da felicidade, começar falando aqui da felicidade. Porque todos nós, no fundo, estamos sempre correndo atrás dela, não é? E isso tem uma explicação, né? Porque a felicidade é o propósito da criação mesmo. Nós estamos aqui realmente para sermos felizes. Este é o propósito. E até porque se somos felizes, naturalmente somos saudáveis. Tem uma certa lógica isso, não tem? Aliás, a medicina moderna finalmente está se curvando a isso. Todo mundo sabe também, ouviu falar de algum jeito que a felicidade está dentro de nós. E se ela está dentro de nós, é um estado de satisfação e contentamento que é sentido lá dentro mesmo, né? Eu nunca vi ninguém discordar disso. Eu não sei se você já viu, mas eu nunca ouvi. Então, nós podemos dizer que a felicidade é um estado mental e subjetivo, portanto, né? Se fosse algo objetivo, qualquer pessoa poderia dizer, aqui na minha orelha eu tenho um nódulo de felicidade. Ninguém pode ver nada assim fisicamente. Até um sorriso pode mostrar felicidade, mas tem muitos sorrisos que são nervosos, então isso também não é um sinal de que a pessoa está feliz. Da mesma forma, a infelicidade é algo subjetivo também. Só que aqui podem aparecer nódulos, né? Acho que você pode imaginar o que seja, né? E a infelicidade tira o sono, você concorda? Literalmente. Lembra-se da analogia da árvore verde? Pois tem uma outra aqui que ilustra bem o fato de que cada um de nós deve se colocar antes de tudo, para só depois poder ajudar efetivamente os outros. Isso não é ser egoísta. Eu já cheguei a pensar que era isso no passado. Hoje eu tenho certeza que não. Veja isso, se você já pegou um avião, você já ouviu a seguinte instrução de segurança. Coloque primeiro a sua máscara de oxigênio e só depois ajude quem estiver ao seu lado. Lógico, né? Porque você só poderá ajudar alguém se estiver em condições melhores do que o outro. No caso aqui, é usar a máscara. E por que então essa postura deveria ser diferente no nosso dia a dia? Conclusão. Primeiro você. E aqui se encaixa aquele primeiro pilar que eu falei agora há pouco. Fazer somente a parte que lhe cabe. E essa parte é cuidar de você primeiro. E esse cuidar começa também por você. Antes de seguir adiante, eu vou ter que dar uma pincelada nesse assunto, né? O estresse, você já deve ter ouvido falar muito desse tópico aí, né? E para que você tenha um melhor entendimento até da sequência dessa aula. E eu então vou dar uma pincelada aqui do que é o estresse. Veja bem, é uma reação normal diante de um estímulo. O nosso organismo, ele tem um poderoso mecanismo de defesa, sabe, que nos protege e nos faz reagir diante de qualquer iminência de perigo. O que eu posso dizer assim? Por exemplo, quando você leva um susto, é uma reação a um estímulo. Por exemplo, você ouve um estalido, um barulho muito forte, um grito. O corpo reage, porque aquilo é uma iminência de perigo. Então, por isso que eu disse que é uma reação normal do organismo diante de um estímulo, apesar das pessoas terem a ideia de que o estresse ele é uma coisa anormal. Mas ele acaba sendo uma anormalidade, você vai ver daqui a pouco. Então, vou explicar melhor aqui. O que acontece se o corpo recebe estímulos constantes, por exemplo? Inclusive os imaginários. Veja só. Pensamentos negativos, sabe? Vem na tua cabeça lá
algum pensamento sobre insatisfação, medo de assalto, dúvidas, né? Isso o corpo reconhece lá dentro como um perigo, como uma situação de reação, né? de fugir ou alguma coisa. Então ele fica reagindo para se defender desses impulsos mentais que estão acionando, digamos assim, o sinal vermelho, há perigo à vista. E essas reações fisiológicas só aparecem no corpo, né? Por exemplo, em momentos de tensão no trabalho, por exemplo. O suor aumenta, o batimento cardíaco também, né? E outras alterações perceptíveis, como face rosada, mexe-se muito com as mãos, essas coisas assim. E se isso ocorre com frequência diária, o corpo sofre uma sobrecarga de experiência, muito além do que aquela que o corpo pode suportar. E ele acaba, com o tempo, não podendo voltar à função normal de funcionamento, né? E no caso aqui, que estamos falando do sono, ele passa a ter dificuldades para dormir, por exemplo. Porque a natureza dele também é se defender, mas também é relaxar depois que ele se defendeu. Né? Ele se altera para se defender, mas depois ele tem que relaxar, ele tem que voltar a um estado que era antes do estímulo. Então, se os estímulos são frequentes e prolongados, o mecanismo de defesa, o gatilho, como se fosse um gatilho, ele dispara o tempo todo. Então o corpo tem que reagir ao iminente perigo sempre. E ele acaba sofrendo lesões orgânicas, inicialmente leves. Você imagina aqui que seja um ferimento leve. Se constantemente mexido, né, sem a pausa da recuperação, ele se torna uma ferida cada vez maior e, por fim, um problema crônico, né? Então, negligenciar o período necessário para o descanso e recuperação do sistema é produzir desequilíbrio em si próprio e depois, consequentemente, para o meio ambiente. Então, aqui realmente eu vou enfatizar aqui o segundo pilar, que é o descanso, e vou dizer mais, ele é um poderoso antídoto do estresse e dos problemas. A grande maioria dos problemas atuais ocorre por conta dessa falta de descanso, pode acreditar. Mas o que a natureza determina? Olha aqui, ó. A natureza determina o seguinte: 2 ciclos naturais, e você imagine aqui um dia de 24 horas. Esses 2 ciclos, eles são determinados mais ou menos pelos seguintes horários. Por exemplo, um ciclo, ou um primeiro, das 6 da manhã às 18, e o segundo ciclo das 18 às 6 da manhã. E dentro desses ciclos, nós temos aqui a mecânica, né, da vida. Que é atividade e descanso, ou dinamismo e silêncio, ou ação e repouso. É a mesma coisa, são 3 formas de falar a mesma coisa. Ninguém pode viver sem a atividade. E também, da mesma forma, sem descansar. Por exemplo, se você fica 24 horas sem dormir, você vai perceber que depois de 8 horas... você vai levando 10, 9, 10, 11, 12, mas você já vai perceber que o teu rendimento é muito baixo. Então, se você conseguir continuar, então não tem como. Essa pausa ela é determinada pela natureza e nós estamos atrelados ao dinamismo, sim, mas ao silêncio também. Inclusive, tanto o corpo como a mente precisam de silêncio, estar acalmas, né? E o silêncio produz isso. E o silêncio da noite produz uma condição para que o corpo se acalme, né? E aí ele repousa e se revigore. E aqui se encaixa o terceiro pilar. Nós precisamos estar atentos a isso. Não adianta, porque quem está no comando é a natureza. Pode observar. Ninguém pode mudar o movimento do planeta Terra em torno do seu eixo, por exemplo, que determina o dia e a noite. Ninguém pode mudar o curso do planeta ao redor do Sol, que dá um ano, né? Então não adianta, nós temos mesmo que seguir as leis da natureza.
E só para ilustrar agora um pouco mais sobre o que eu falei do estresse, eu vou colocar aqui rapidamente como seria a vida sem e com estresse. Então veja bem, a vida sem estresse. A saúde é boa, o indivíduo é pleno de vitalidade física, produtividade máxima, sexualidade plena, os pensamentos são criativos e fecundos. Isso significa ter afeto, altruísmo, tolerância, autoestima, coragem, emoções e sentimentos altamente positivos e construtivos, né? Então, crises, conflitos e violência são quase nulos. As relações humanas são de estímulo mútuo e crescimento, né? Tanto as afetivas quanto as amigáveis, né? E eu vou dizer uma coisa aqui, mentalmente privilegiados são os seres sem estresse. Ponto. E agora eu vou mostrar aqui como é a vida com estresse. Então é o contrário do que eu disse agora há pouco, né? A saúde mental e física é ruim. E o que se sente aí? Cansaço, apatia, depressão, angústia, ansiedade, enfermidades, né? O sistema nervoso central é afetado, reduzindo assim a capacidade natural dos indivíduos. Aqui pode-se falar de improdutividade. Emoções e sentimentos negativos constantes. As relações humanas ficam em frangalhos, né? Havendo desentendimentos e relacionamentos nada compensadores, aqui também afetivos e com amigos ou em relação ao meio ambiente também. E há, em geral, muita discórdia, guerras, né, mesmo frias, embates e mortes. E é claro que não precisa nem perguntar aí, que nós preferimos uma vida sem estresse. E aí nós vamos voltar aqui ao nosso assunto do sono. E eu acho que agora você vai ficar de queixo caído, sabe por quê? Definitivamente eu vou dizer o seguinte: a população não tem problemas com o sono em si. As pessoas têm outros problemas que, por fim, impedem o sono de vir. É isso. E você concorda que tudo gira a partir do princípio de causa e efeito? Se você não concorda, pelo menos eu acho que você fica aí com uma certa dúvida, né? Que isso seja verdadeiro ou não, né? Mas é exatamente isso que acontece. Então, partindo dessa premissa, para qualquer coisa que aconteça, seja ela boa ou ruim, há uma causa, né? Portanto, para qualquer problema que se tenha na vida, há uma causa. Portanto, o problema em si é um efeito. Por isso que o tema central da aula de hoje é esse aí que eu já falei lá atrás, né? O sono é uma poderosa arma natural para combater os problemas e fluir com os desafios, mantendo a saúde física e mental intacta. Então, quase todos os problemas são evitados pelo descanso reparador de uma boa noite de sono. Acredite você ou não nisso. Mas eu diria que você estaria pensando qual seria a solução inteligente, né? E falando das causas, você pode até me perguntar então, mas como saber quais são as causas? E sabe de mais uma coisa? Acho que você também vai ficar de queixo caído de novo. Definitivamente, você não precisa se preocupar nem um pouco com isso. Nem com a causa, nem com o efeito. Vou explicar melhor. Veja bem aqui, o corpo é uma máquina que tem uma inteligência magnífica. É humanamente impossível mapear o fluxo dessa inteligência dentro do sistema. Do mesmo modo, é quase impossível identificar claramente o caminho para se chegar à causa de qualquer desequilíbrio ou doença. Pelo mesmo motivo, é impossível mapear. Olha só, uma prova disso. Os exames clínicos, por exemplo, eles vão até certo ponto. E não necessariamente aquele ponto é a causa.
ela pode ter uma causa anterior ainda. E para te dizer isso, quando eu fiz minhas pesquisas, eu pus um pé na ciência moderna e na ciência antiga. E veja só, a medicina moderna, ela não chega até a base mais sutil mesmo, né? Já a ciência milenar é mais completa, justamente porque ela reconhece a subjetividade em qualquer situação. Ela não negligencia a inteligência do corpo, da mente e da natureza como um todo. É este o diferencial e que coloca a ciência milenar à frente da ciência moderna. Então a gente pensa que o antigo é velho e não serve mais. Não foi isso que eu constatei. Não foi isso mesmo. E justamente esse conhecimento eu apliquei em mim e está confirmado que ele funciona. Então o que a ciência milenar propõe, né, ou indica? Indica adotar processos capazes de influenciar a causa lá na sua fonte. E eu afirmo que o que eu pesquisei é que a ciência antiga ela não foca em saber quais são as causas. Isso definitivamente não importa, até por conta da sutileza dessa causa, né? Porque está claro que as doenças, a grande maioria delas, são psicossomáticas. Então, o que importa aqui são os processos que levam à eliminação da causa. E esses processos já estão sendo reconhecidos pela ciência moderna, inclusive. A ciência atual, infelizmente, demorou mais de 50 anos para reconhecer certas coisas. Muito embora institutos de pesquisa independentes já mostravam centenas de estudos e pesquisas que comprovavam os efeitos de se adotar procedimentos assim complementares, como silenciar a mente, por exemplo, tanto para ajudar em tratamentos como para prevenir doenças também. E aqui eu posso falar da meditação. A meditação é um processo que silencia a mente e, consequentemente, o corpo obedece. Ele se acalma também. Mas então o que nós teríamos que fazer? Na base mesmo, nós simplesmente temos que ajudar o corpo a usar a sua própria inteligência para que ele resolva os problemas por si só. Nós apenas devemos dar as condições para que ele se recomponha. Apenas isso. Portanto, se nós soubermos pequenas coisas, preferencialmente que sejam simples e que ajudem o corpo a seguir seu curso natural de funcionamento, ele vai ajustar as coisas perfeitamente e naturalmente. E então já estaremos fazendo uma grande coisa, né? E eu vou te dizer que numa condição melhor, você não tem como duvidar que você ficará assim, mais inteligente, mais atento, perspicaz, corajoso, né? A gente gosta de se sentir com essas qualidades, né? E isso a gente só consegue estando numa condição mais calma mesmo. Eu não estou falando letárgica, uma condição calma. Você pode ser uma pessoa dinâmica, mais assim fluente e outra pessoa um pouco mais quieta, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você, em qualquer condição que você esteja, você estar agindo de uma forma mais calma, apesar de certa impetuosidade, por exemplo. E é exatamente tendo esse conhecimento em mãos que eu criei o programa Caia no Sono. E esse programa, ele foca exatamente o que eu estou colocando aqui. Influenciar a causa para modificar o efeito. O efeito seriam os problemas, como a gente já falou, e a causa a gente não precisa nem saber. Só para reforçar o que eu disse agora há pouco. O programa oferece exatamente isso, pois os problemas não são resolvidos ou solucionáveis no nível dos problemas. O programa oferece chegar à base necessária para que o corpo se organize naturalmente, chegue até a causa mais sutil e a elimine. Lá onde está o desequilíbrio, onde
teve início, por exemplo, a má qualidade do sono. Mas, no entanto, é preciso estabelecer uma condição favorável para que isso aconteça. Então, aqui entra o saber como, né? E nada acontece até que se faça. Nós só então temos que fazer aquilo que nos cabe, nada mais. E de uma forma simples, fácil e que não exija esforço. Porque eu imagino que as pessoas reagem muito mal ao esforço, porque o corpo não gosta. Imagine você fazer um esforço tremendo para melhorar ou para conseguir um avanço na vida. Isso é muito chato. Eu acho que é mais fácil de aceitar que as mudanças e as melhorias venham de uma forma mais suave, mais agradável, né? E isso é possível. Eu digo para você que isso é absolutamente possível. Fazer todas as coisas de uma maneira muito simples e sem qualquer esforço. Então, o que nós precisamos fazer é cuidar do corpo e da mente. E olha que, na verdade, quem comanda tudo é a mente. E o corpo literalmente executa as diretrizes da mente sempre. Deixa eu até ilustrar aqui com uma coisa. Se você sente sede, é porque a mente já deu um comando para você colocar água dentro dele, né, para saciar a sede. Então, essa mecânica, ela não vem assim, olha, vá até a torneira, pegue um copo, encha de água, feche a torneira e beba. Não, simplesmente vem o comando e o corpo naturalmente vai e acontece e sacia a sede. Então aqui está a grande chave, acalmar a mente e o corpo. E esta chave é fundamental para ter uma vida mais plena e feliz. Deixa eu tomar mais um pouco d'água. Espero que a aula esteja sendo interessante para você aí. Então agora eu gostaria de te falar um pouco mais sobre o programa Caia no Sono. O que eu preparei para você? Esse programa é constituído de 2 grandes módulos, né? O prático e o teórico. Neste prático, você vai saber de ações simples e fáceis, né? Para o teu corpo e para a mente. E até fiquei sabendo aí, não faz muito tempo, que as pessoas estão preferindo exercícios mentais aos exercícios físicos. Mas o corpo também precisa de algum cuidado, principalmente o insônia, né? Porque se ele precisa resgatar essa habilidade, ele vai precisar acalmar o corpo antes de acalmar a mente. Então serão indicados alguns exercícios para que a pessoa insone tenha um auxílio aí para dormir logo naquele dia, assim que ele começa a fazer os exercícios. O módulo teórico, ele dá o entendimento intelectual. Nessa parte vocês terão um conteúdo bem interessante aí, novo. Mas ele não é novo, não. Ele é uma visão diferente das mesmas coisas. Ele é colocado de uma forma bem diferente, porém sempre calçado nos ensinamentos da natureza. Então, tudo que for falado aqui, vocês vão perceber uma lógica muito simples. E talvez isso modifique alguns paradigmas que estejam equivocados aí, que você não tenha se dado conta até então. E a partir desse entendimento mais amplo e diferenciado, certamente você dará uma direção bem diferente, mais ordenada e equilibrada a todos os aspectos da sua vida. E isso naturalmente, voltando a dizer aqui que naturalmente, quando eu falo naturalmente, eu quero dizer sem esforço. E esse programa ele é oferecido através de vídeos, e-books, videoaulas e aulas especiais online e ao vivo, tá? E agora eu quero te apresentar um pouco do que ele faz, o que ele realiza. A proposta dele, né? Produzir um sono de qualidade superior. Ele acaba apresentando uma fórmula para o alto desempenho, né? E com uma atividade muito barata, que é dormir. Você simplesmente resgatando essa habilidade natural.
E também ele te dá um resultado exemplar sem um desempenho perfeito. O que eu quero dizer aqui? Que os exercícios físicos não precisam de um desempenho perfeito para te dar benefícios. E podem ser aplicados em qualquer idade, é claro, com algumas orientações específicas. Mas o mais importante é que qualquer que seja o seu desempenho, a sua performance, o resultado, os benefícios serão inevitáveis. E eles serão, claro, duradouros e definitivos, simplesmente porque influencia a causa e não atua sobre o efeito. E aí, no caso dos insônios, o corpo volta a adormecer naturalmente, porque lá na base foi eliminado o que impedia que o corpo relaxasse e adormecesse. Ok? Então, eu vou falar um pouco da metodologia. Nós usamos, assim, métodos, e os métodos utilizados não exigem esforço. São ciclos curtos, de 10 a 15 minutos apenas. Todas as orientações são no sentido de não forçar a barra. E são práticas para acalmar o corpo e a mente mesmo, né? Então, são dadas orientações muito distintas e únicas, simples e descomplicadas, e os detalhes dessas orientações, essa distinção, fazem toda a diferença. E agora eu quero te falar assim, por que o sono é importante? Só para complementar aqui o nosso raciocínio. Porque a sua família merece ter você por inteiro, com energia e pronto para aproveitar a vida a toda hora. Porque você merece total liberdade. E eu vou te dizer uma coisa que eu descobri também. Só se tem felicidade se há liberdade. Isso é uma coisa que realmente faz todo sentido. Não é possível ser feliz sendo uma pessoa escrava das coisas, né? Das coisas e dos outros. E também porque o sono é dinheiro. Nós vamos ver melhor isso daqui a pouco. E porque dormir bem favorece a saúde plena, tanto física como mental. E por que ter saúde é muito importante? Porque você acaba tendo economias, porque você não gasta dinheiro, e também porque você tem economia de tempo. E esse é um bem muito valioso, né? Até porque as pessoas estão sempre com a agenda muito cheia. O objetivo aqui é, quando você descansa bastante, que os resultados, que as suas ações sejam bem mais claras, que a sua mente esteja bem mais clara e que você consiga produzir mais. Então você vai deixar de estar atrasado sempre com os seus afazeres, vai esvaziar a sua agenda. Outra coisa que ter saúde dá, né? Evita contratempos, né? Porque as doenças, elas trazem prejuízos, inclusive com os lucros cessantes. E o que seria isso, né? Significa você deixar de fazer alguma coisa, porque quando você está doente você não faz nada, né? E aí você deixa de produzir e você perde oportunidades também. Ter saúde é um campo fértil para a produtividade máxima. É aquele progresso constante, quer dizer, você não tem intervalos aí, né? E é claro, sempre estar pronto para agarrar todas as oportunidades que aparecem na vida. Isso é lucro. E tem mais aqui uma coisa que eu quero te colocar. Por exemplo, você vai ter alta criatividade, boa memória, disposição, humor, né? Coisa chata levantar de mau humor, não sei o que é isso, mas deve ser muito chato, porque as pessoas, nem elas mesmas se aguentam quando tem mau humor, né? Então você se destaca, as pessoas te admiram, te respeitam, fala da sua competência, do seu sucesso. Então, seguindo adiante, eu vou te fazer uma pergunta. Será que esse programa é para você? Bom, se você tem dificuldades com o sono, claro, né? Os ensinamentos que você vai ter vão regularizar isso. Se você não é um insônia, melhor ainda, ele também é para você, porque você vai aprender a manter esse equilíbrio, esse quadro vantajoso, né?
Se você quer ter um sono produtivo, e com isso ganhar mais lucratividade, o que significa realizar mais fazendo menos, sabe aquela história de ganhar tempo? Ter a sua saúde nas próprias mãos. E com isso você vai ganhar na prevenção também. E se você quer resultados duradouros e definitivos, porque é isso que nós vamos entregar para você. Digamos assim, o próprio programa vai te dar esse resultado. Eles não serão paliativos, ok? Agora, esse programa não é para você se você espera um milagre ou algum esquema paliativo mesmo, aquela coisa que você faz hoje alguma coisa, você tem algum alívio, mas daqui a 2, 3 dias, uma semana, um mês, você sente que os efeitos estão lá ainda, você tem sintomas que você não gostaria de ter. Então, se você quer algumas coisas muito milagrosas, como um milagre, uma fórmula do milagre ou um botão mágico, esse programa não é para você mesmo. E a justificativa é o que eu falei agora há pouco, há um ciclo natural para as coisas, né, para que elas se organizem novamente. E é claro que qualquer melhoria ou transformação pede alguma dedicação. Porém, aqui você vai ver que essa dedicação será sem esforço. Isso eu tenho certeza absoluta que você nunca ouviu ninguém te prometer, em lugar nenhum. Porque nada acontece da noite para o dia também. Então, reforçando que há um ciclo natural para tudo, nós só temos que respeitar esse ciclo e, por incrível que pareça, os resultados são muito mais rápidos e tão significativos que podem ser sentidos até no mesmo dia. E outra coisa que o programa entrega é métodos corretos, né? E por conta disso você vai ter resultados surpreendentes, incríveis mesmo. Só para ilustrar isso, o fato que eu falei agora há pouco, que tudo tem um ciclo natural, mesmo numa cirurgia, né? Cada caso leva um determinado tempo para a intervenção. O corpo é um equipamento delicadíssimo e por isso mesmo temos que ser delicados com ele também. Então, dar as condições para que ele se equilibre tem um jeito jeitoso, né? Porque não tem nada nesse mundo mais jeitoso para qualquer intervenção do que o próprio corpo. Ele tem um jeito perfeito de ajustar as coisas quando nós forçamos a barra para desajustar, né? Agora eu gostaria que você pensasse um pouco sobre isso que eu vou te falar. Ativos ocultos, talvez você não tenha ouvido falar sobre isso. Quanto valem esses ativos? Então, só para você entender, ativos são coisas que a gente recebe, a gente ganha, tá? Quanto vale estar disposto nas férias? Ter mais tempo livre para aproveitar melhor a vida? Estar mais alerta para as oportunidades que aparecem, né? Às vezes pode aparecer lá uma promoção no trabalho e se você não teve um bom desempenho, você perde essa promoção, isso vai te deixar triste, chateado. Quanto vale o alto desempenho que só é conseguido se você está descansado, disposto e com energia? E quanto custariam os passivos ocultos? Aqueles gerados pela improdutividade que nós vimos até agora ali atrás nessa apresentação, né? Que até mostramos lá alguns dados sobre os fracassos dos projetos, né? Um altíssimo índice de fracasso, certo? 75% dos projetos que começam, eles fracassam, eles não, chegam ao final lá e não servem para nada. Isso significa altíssima improdutividade. Qual é o custo disso na vida da gente, por exemplo? Qual é o custo de ficar doente, de estar comprometendo a saúde e perder oportunidades também? E qual é o custo de resolver problemas? Está sempre correndo atrás de resolver problema aqui e ali. Tem pessoas que reclamam que
todo dia tem problema. Você já pensou nisso? É muito alto, gente. É muito alto. Na verdade, os passivos ocultos é o dinheiro que não entra no teu bolso. Ele não saiu, mas também não entra. E aí, você tem as necessidades para correr atrás disso tudo, né? E aí você acaba gastando horas e horas e horas a mais de trabalho para poder dar conta. E aí você compromete os teus ativos, que eu coloquei agora há pouco. Então, eu quero que você realmente faça um exercício aí mental de pensar na tua vida sobre os custos dos passivos, né? Só reforçando aqui. Aquilo que você deixa de ganhar, digamos assim. Eu posso afirmar aqui que o custo dos passivos são altíssimos, pode crer. Quer dizer, alguma coisa que você não vê, mas em algum momento isso você vai perceber que vai estar muito caro. E o valor dos ativos? É aquilo que você deixa de ganhar. Os passivos é aquilo que você perde mesmo. Você perde produtividade, você perde energia, você perde várias coisas. E os ativos, você deixa de ganhar alegria, deixa de ganhar, aproveitar melhor a vida, essas coisas. Então eu gostaria que você pensasse um pouco sobre isso, quanto isso seria alto para você. Eu tenho alguns dados aqui, até numéricos, desses custos aí, e o valor dos ativos é um pouco mais difícil de determinar, mas os passivos eles podem ser mensurados, sim, né? Por exemplo, uma pessoa lá que ganha um salário base de R$2.000 por mês, ele pode ter uma perda ano de R$19.000 só de retrabalho e de horas a mais trabalhadas para fazer a mesma coisa, sabe? Um executivo, então, a perda é muito alta também. E já se sabe que os executivos, ou as pessoas em geral, mas os executivos mais propriamente dito, eles estão trabalhando em torno de 13 horas dia. E tem um aumento significativo aí desde 2010. E depois dessa reflexão que você fez aí, quanto valeria o programa Caia no Sono? Eu coloquei lá um dado de R$19.000 de custo de um salário base, né? Teve pessoas que já me disse que esse curso poderia valer tranquilamente R$10.000. Mas você não vai pagar R$10.000 não, né? Nem 7, nem 5. Ele só vai custar isso para você no cartão de crédito ou depósito em conta. Só considerando aqui que o cartão de crédito, o cartão de crédito tem custos de juros, não é? E você poderá adquirir esse programa até às 23 horas e 59 minutos do dia 30/4, que é o período em que você poderá efetivamente fazer a sua compra. Mas de hoje até amanhã às 20 horas, você poderá comprar esse programa por este valor aqui, ó, R$1.997, apenas com depósito em conta. Só que não é só essa condição especial que você vai ter hoje. Eu preparei para você alguns bônus, eles são bônus próprios também. Um deles é um webinário ao vivo, que é uma aula, né, via web, para dar as instruções iniciais, principalmente para o aspecto prático, para que você possa ter resultados efetivos desde o primeiro momento. Então, isso é um dos bônus que eu vou dar para você. Você não vai pagar nada por isso. Esse outro bônus é altamente valioso. Ele é um curso que eu chamo de Premium, que vai ensinar você como acalmar a mente e ter um entendimento bem mais amplo e profundo sobre o tema meditação, ok? Que há muitos equívocos de entendimento também em cima desse assunto aí, tá? E nesse curso você vai ter esses esclarecimentos e é claro como é que você vai fazer isso também sem esforço, ok? Em nada no nosso programa em momento algum, aliás, você vai fazer esforço.
em momento algum, nem para a parte física, nem para a parte mental. Até porque a mente não gosta de fazer esforço, gente. Ela foge, ela quer sossego, ela quer alegria, ela quer felicidade. E esforço é uma coisa muito chata. Então ela acaba tentando jogar para você outras coisas para você fazer, ela fica conturbada, ela tenta te desviar. E quando você faz a coisa sem esforço, ela diz assim, ufa. É como se ela dissesse isso mesmo, ufa, enfim, calma, né? Outro bônus que eu vou dar é o e-book sobre a respiração polarizada. Se você que se inscreveu na nossa lista, o primeiro bônus que a gente te entregou lá foi um e-book, e dentro dele tem um vídeo, né? Tem um vídeo que ensina como fazer essa respiração polarizada, mas eu vou disponibilizar isso também dentro de um e-book, tá? Com todas as instruções escritas e tudo mais, tá bom? E tem um outro bônus aqui que eu vou fazer um vídeo ainda, ele não está pronto, mas você vai ter um vídeo, vai te ensinar aí um exercício bem simples do diagnóstico de pulso. Esse exercício você vai poder usar assim numa hora que você esteja precisando assim se acalmar um pouco, você está no meio de uma reunião chata ou um pouco estressante, você poderá fazer esse exercício sem que ninguém perceba. Então aqui são os bônus que eu vou te dar, né, se você adquirir o programa. E além disso, olha, isso eu nunca ganhei, eu gastei muito dinheiro para ter todo esse conhecimento. Eu fiz cursos também que eu não tive benefício nenhum, mas eu sempre tirei alguma vantagem dos cursos que eu fiz, mesmo aqueles que como eu disse agora, não tive benefícios. Eu tive uma certeza, pelo menos. Aquilo não servia para mim, então isso já é um benefício. Então, todo o dinheiro que eu apliquei para adquirir conhecimento, ele foi válido. Eu não tenho qualquer dor de, eu paguei por aquele curso e não obtive resultado. Não, eu obtive uma certeza. E a certeza é sempre melhor que a dúvida. Pode acreditar nisso. Então, veja o que eu vou te dar. Se no período de 60 dias você quiser receber o dinheiro de volta, você pode pedir. Não precisa dizer nada, inclusive. Você precisa justificar, nada. Você vai pedir o seu dinheiro de volta e eu vou te dar. Então, você tem uma garantia aí que eu nunca tive, realmente. Eu só preciso te dizer uma coisa aqui, que o curso Premium, aquele que eu vou dar lá também como bônus, ele só vai começar após terminada essa garantia. E qual é a razão disso? A razão disso é que eu preciso que você esteja seguro, que você esteja levando a sério mesmo o curso, que você tenha percebido algum resultado, né? E então só assim você estará apto a receber o conteúdo do curso Premium. Ele é muito valioso, gente. Então eu preciso de ter algumas garantias também. Então esse curso eu só vou dar depois que a garantia acabar, ok? Estou sendo sincera aqui com vocês. E vai ser bom para você também, né? Porque se você não estiver seguro, não estiver satisfeito, então não precisa ter esse bônus também, não é? Não vai te agregar nada ter esse bônus também, ok? Então essa é a razão por que eu só vou dar esse bônus após a garantia ter terminado, tá? E então é o seguinte aqui, gente, ó. Eu vou encerrar aqui e eu vou te dizer uma coisa que eu já falei no início dessa apresentação. É agora ou nunca. Eu vou reforçar que daqui a pouco é nunca. Você já ouviu aquela história de que o universo conspira a seu favor? Pois essa realidade eu vivi em todas as vezes que eu tomei uma decisão na hora. Quando você toma uma decisão rápida, parece que as coisas se voltam para que aquilo realmente, para que você tenha aquilo nas tuas mãos, sabe? E eu tenho uma certeza absoluta, se eu tivesse deixado para depois, esse depois teria sido nunca mais. E outra coisa, né? Você não tem risco. Eu já te dei a garantia aí, e até essa aula está sendo gravada, e você terá a prova do que eu disse aqui. Você vai ter o seu dinheiro de volta. Então você não tem risco. Eu já assumi para mim o risco todo. E até porque, por que eu não vou dar esse curso tão cedo? Porque eu estou envolvida com outro projeto, com outras pessoas, e isso está me absorvendo bastante tempo. Eu diria que logo vocês vão saber desse projeto também, e aí você vai confirmar que eu não estou blefando, né?
E até uma outra coisa que eu quero enfatizar: você pode tentar conseguir essas informações que você teria se você estivesse no meu programa, procurando pela internet e buscando sozinho, assim como eu fiz. Eu busquei tudo sozinha. Só que é uma coisa, eu diria que tempo é dinheiro também. E você vai gastar muito tempo e dinheiro. Não tem jeito. Você vai ter que comprar coisas, você vai ter que comprar outros cursos, né? E ainda você não vai ter certeza do resultado, né? E digamos, se você encontrar alguma coisa que pareça ser similar, pode não ser. Então, o tempo vai passando. E aí você pode até continuar no mesmo nível que você está, inclusive de entendimento e provavelmente com os mesmos resultados que você tem hoje. Então, se você obter isso agora, você vai economizar tempo, dinheiro e que gastaria algo que você gastaria também com algo que você tem certeza que dará certo. E ainda eu vou colocar todo o risco da sua decisão em mim, pela garantia que eu estou te dando. Então, essa é uma grande vantagem. Aliás, é só vantagem. E vou frisar aqui que esta oferta de hoje é até amanhã às 20 horas. E reforçar também que eu não tenho previsão de fazer esse curso de novo tão cedo. Então é isso mesmo, agora ou nunca. Aqui você tem um e-mail para contato e você vai usar esse e-mail também para enviar o comprovante do pagamento, né, que é do depósito que você fez. Preferencialmente faça um depósito identificado. E também você pode usar esse e-mail para fazer alguma pergunta, alguma dúvida que você tenha ficado em relação à aquisição desse programa. Então você tem aí esse contato para que você fique tranquilo e proceda em paz com o andamento das coisas. Bem, agora você tem as informações suficientes para tomar uma decisão. Então você clica no botão abaixo desse vídeo e então você será direcionado para o local em que poderá adquirir esse programa. Muito obrigada por ter me acompanhado nesta apresentação e te encontro no outro lado. Até logo!